seu lugar. A paz do Senhor Jesus, bom dia, Deus abençoe. Pode sentar, ficar à vontade, pega a tua Bíblia para a gente começar a ler aí a palavra de Deus, a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Crendo, confiando que o Senhor está presente, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor há de ministrar a graça, a glória, o poder, tocar na nossa casa, na nossa família, tocar em nossa vida, fazer o trabalho necessário para que a gente a cada dia possa ser uma pessoa melhor, em nome de Jesus. Você está com a Bíblia? Vou começar em Gênesis. Gênesis 3, versículo 6. Deixa eu começar a nossa leitura aí. Gênesis 3, 6. Bem no comecinho. Aqui nós vamos ver lá no começo, né? Como a Bíblia diz aqui em Gênesis, que no princípio Deus criou os céus e a terra, que a terra era sem forma, era vazia, e que o Senhor criou tudo que tem, tudo que existe, com a palavra Ele criou, com a palavra Ele fez, tudo Ele falava e tudo ia tendo e tudo ia existindo, e assim se formou o mundo, e assim se formou tudo que temos, tudo que vemos, tudo que possuímos, tudo que conhecemos. Em nome de Jesus, foi Deus que criou, foi o Senhor que fez, através da palavra dEle. O homem nós sabemos que Ele fez com as próprias mãos, não é? Que Ele fez, que Ele formou o homem, que Ele deu fôlego de vida para o homem, em nome de Jesus, e que Ele andava em comunhão, e que Ele andava com o homem, e que Ele estava com o homem o tempo todo, e que eles estavam juntos, que o Senhor sempre estava ali naquele jardim, conversando com Ele, estando em comunhão, estando ali junto, sempre. Eles podiam, o homem, né, Adão, ele podia desfrutar da presença de Deus, ele podia desfrutar ali do Senhor, ele podia estar em comunhão, podia estar em paz, não conhecia o pecado, não sabia o que era o pecado, até que Deus formou ali, né, a mulher para ser ajudadora, para estar com ele, para estar do lado dele, formou e colocou os dois ali naquele lugar. E tinha ali aquela árvore que eles não podiam tocar naquele fruto, não podiam chegar perto, porque era desobediência ao Senhor e ia cair em pecado. Só que a gente sabe que a mulher foi iludida, que a mulher foi enganada ali pela serpente, e ela acabou comendo daquela árvore, daquele fruto. É que nós vamos ver aí. Gênesis 3, no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Então naquele dia, até aquele dia eles estavam em comunhão, até aquele dia eles estavam bem, até aquele dia eles estavam ali na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, até aquele dia que a comunhão foi cortada, até aquele dia que a comunhão que tinha entre o homem e Deus foi interrompida pelo pecado, interrompida pela desobediência, não é, do homem, que começou ali pela mulher, e depois ela falou ali o Adão, e ele deu ouvido a ela, e os dois acabaram pecando. Acabou sendo um pecado compartilhado. Ela errou, pecou, ainda ofereceu ali para ele, e ele aceitou, comeu, e com isso desobedeceram a Deus, desobedeceram ao Senhor, tendo que o afastamento, né? Tendo um afastamento do homem de Deus, do homem da presença de Deus. Depois Deus apareceu ali, falou com eles, tirou eles daquele jardim, não podiam mais desfrutar das coisas boas que tinham, de tudo que tinham naquele lugar. Eles teriam que se esforçar, eles teriam que trabalhar, eles teriam que se mexer. Dali por diante, começou a luta do homem, começou a luta. Começou o homem a correr atrás do que ele tinha perdido, né? A partir dali, o homem teve que começar a correr atrás do quê? Daquilo que foi quebrado, daquilo que foi interrompido, que foi a presença de Deus. Porque o homem sem Deus, ele é vazio. O homem sem Deus sempre fica um vazio, sempre falta algo. A gente vê lá fora, uns querem preencher com bebida, outros com droga, outros com fama, várias coisas, de várias formas, de várias maneiras, com dinheiro. A pessoa tenta preencher aquele vão, a pessoa tenta preencher aquele buraco. Ela luta para alcançar aquilo, ela consegue, ela alcança, mas aquilo não preenche
vazio, isso que o homem tem, toda a humanidade tem, essa necessidade, essa coisa que as pessoas têm no coração, na alma, aquele buraco, aquele vazio, ele só é preenchido com Deus, ele só é preenchido pelo Senhor, em nome de Jesus. Aquela comunhão que tinha, aquela comunhão que já existia, mas que foi quebrada, que foi interrompida por causa do pecado, que veio ali o quê? Sobre o homem. Depois daquilo a gente vai vendo na Bíblia, Deus sempre quis trazer o homem de volta. Deus sempre quis se aproximar, Deus sempre levantava líderes espirituais, Deus sempre levantava grandes homens de Deus para falar, para ensinar, para trazer o povo, para ensinar o povo, para mostrar a palavra. Mas a gente vê que sempre o povo se desviava, né? Sempre o povo corria, sempre o povo achava um jeito de voltar de novo ao pecado, voltar de novo às origens erradas, voltar de novo ao pecado, voltar de novo que é a desobediência, se tornando impossível estar com Deus de novo, se tornando impossível essa junção, se tornando impossível estar com o Senhor novamente. E ali foi passando, mas a gente vê que a palavra de Deus, Deus é bom, amém? Ele nos ama, Ele ama a humanidade. E ainda que o homem sempre pecava, errava, voltava, não queria, dizia não, mas Deus ama, Deus amava o que Ele criou, Deus amava o homem, Deus ama a humanidade, Deus ama as pessoas. E Ele tinha um plano, ainda que o homem ache que não, ainda que o homem vire as costas, ainda que o homem não quer saber, mas Deus tinha um plano, Deus já tinha algo, Deus já tinha um presente, Deus já tinha um plano de salvação para o mundo. Vamos ver aí, João 3,16, lá na frente, no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, aí você vai achar João. João 3,16. João 3,16. Depois que teve o afastamento do homem de Deus, da presença de Deus, né? É como se o homem sempre procurasse algo, alguma coisa que o fizesse retornar a Deus, retornar ao Senhor. E aqui Deus, o plano de Deus não é uma solução para isso, é uma solução para o homem conseguir voltar para Deus. Fala assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Amém? Deus preparou, Deus enviou Jesus ao mundo. Ele amou tanto o mundo, Ele amou tanto as pessoas, aqueles que Ele tinha feito, que Ele criou, que Ele formou, que Ele mandou o próprio Filho, o Filho dele, para que todo aquele que cresce, para que todo aquele que acreditasse em Jesus, não morresse, não perecesse, não ficasse distante, não ficasse separado de Deus, mas ele tivesse o quê? A vida eterna, em nome de Jesus. E foi para isso que Jesus veio, foi para isso que o Senhor Jesus veio, porque Jesus, Ele é o caminho que nos faz retornar a Deus, é o caminho que nos faz voltar a Deus, voltar ao Senhor, voltar à comunhão, voltar a estar com Deus, em nome de Jesus. Vamos ver aí, Lucas 1, volta um pouquinho, volta umas páginas, você acha? Lucas capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. E Jesus foi o plano de Deus para salvar o mundo, para salvar o homem, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem das trevas, da mão do diabo, da mão do inimigo. E aqui esse plano começou a ser colocado em prática, né? Lucas 1, 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor... Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Amém? Então ali, naquela cidade ali, foi enviado um anjo ali, naquela cidade de Nazaré, para ter aquele encontro ali com Maria, para falar para Maria as boas novas, para falar para Maria o que Deus tinha o quê? Preparado ali, não é? Para o mundo, e que ela tinha sido escolhida, e que ela tinha sido escolhida pelo Senhor.
E aqui diz aí no 28, quando o anjo falou com ela, o anjo disse a ela, né? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aqui a gente vê, não é? Que o Senhor usa mulheres, que Deus tem um ministério para mulheres. Muitas pessoas contra, não é? Contra, muitas pessoas falam, mas Deus usa as mulheres, Deus tem ministério, Deus tem obras, Deus tem missões para as mulheres, assim como Ele tinha para Maria, também tem para cada mulher, em nome de Jesus. E no 29 diz, e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que salvação seria esta. Então, assim que a Maria viu o anjo, viu ele falando essas palavras, ela ficou temorosa, ficou meio preocupada e queria saber do que aquilo que se tratava. Aqui mostra o respeito que ela tinha, né? A reverência que ela tinha ali com o anjo, com as coisas de Deus. No 30 diz, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Então o anjo respondeu para ela, fique calma, fica tranquila, não temas, não fique preocupada, porque você achou graça diante de Deus. Então ela achou o favor do Senhor, então Deus se agradou da vida dela, o Senhor se agradou dela, como a gente vê lá, o Senhor se agradou de Davi, o Senhor se agradou de José. O Senhor se agradou dessas pessoas que estavam com Ele, o quê? Continuamente, que mantinham o quê? Comunhão. E onde essas pessoas estavam? Deus estava. O Senhor estava junto. Na vida de Esther também, Deus achou graça na vida de Esther. Essa graça de Deus, esse favor de Deus estava também na vida da Esther, na vida de todos esses homens aqui da Bíblia, esses homens, esses heróis da fé, eles tinham essa graça de Deus, esse favor do Senhor. Isso aqui é uma coisa importante, porque fala assim, porque achaste graça diante de Deus. Nós temos que nos esforçar, nós temos que fazer por onde também achar essa graça, que Deus também ache graça em nossa vida, como Ele achou também na vida do Noé, como Ele se agradou do Noé, como Ele se agradou do Elias, como Ele se agradou do Enoque, a tal ponto de levar o Enoque, a tal ponto de levar o Elias, que o Senhor também venha se agradar de nós. Nós temos que nos esforçar para isso. Como? Com o nosso testemunho, com o nosso dia a dia, com a nossa vida. Nós temos que alcançar esse testemunho diante de Deus, ao ponto de Deus achar graça em nós, e do favor do Senhor está sempre na nossa vida, está sempre ao nosso favor. Aí no 31, eis que em teu ventre concederás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Então aqui começou o plano de Deus, aqui começou o plano de Deus, começou o plano da salvação se desenrolar, começou o plano da salvação acontecer, ainda que lá atrás no Antigo Testamento, né, em várias passagens Deus falava sobre isso, Deus falava do nascimento de Jesus, Deus já mostrava para os profetas que anos lá na frente Jesus ia vir um Salvador, ia vir, não é? Ia ali trazer a luz que ia brilhar, tirar, desfazer todas as trevas, né? Libertar os homens ali, em nome de Jesus. A gente está vendo que aqui essas palavras todas, elas estão se cumprindo, que aqui foi o início da salvação, o início, né? O começo, quando Jesus já ia ser ali formado e enviado ao mundo. Aí começou, não é, já a luz brilhar na nossa vida, começou a luz ali, desde aquele momento, brilhar ali para a humanidade, porque ia ter um caminho, ia ter uma luz, ia ter um jeito, né? Ainda que o homem estava afastado, separado, não tinha como se chegar, Jesus ia estreitar esse caminho, Jesus ia fazer a ponte, né? Entre o homem e Deus. Aí no 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Que Jesus é divino, é santo, é o Filho de Deus, é poderoso. Ele veio, fez a obra, cumpriu a missão dele e reina eternamente. Aí no 34, e disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Então aqui o anjo veio, começou a falar para ela ali, começou a conversar com ela, mostrar para ela o que iria acontecer, qual era ali o plano de Deus, e ela começou o quê? Os questionamentos, né? Tudo que o homem faz, né? Nós somos muito assim, tudo que a gente
vê às vezes que a gente não conhece, não sabe, que ao nosso olhar é difícil, a gente questiona, a gente pergunta, a gente quer saber como, mas a gente tem que aprender que Deus sabe todas as coisas, que quem faz o milagre, o sobrenatural é Ele. A gente só tem que acreditar, confiar, crer que Ele pode fazer. Agora, quem é capaz de fazer o sobrenatural, quem é capaz de operar realmente o milagre é Ele. Então a gente não precisa se preocupar, como vai ser, como que será, o que Ele vai fazer. Não importa, o que importa é ter fé que Ele faça, em nome de Jesus, né? Aqui para Maria era uma coisa extraordinária, porque ela ainda não era casada, ela não tinha ninguém, ela não tinha ficado com ninguém. Como que isso ia se cumprir o que na vida dela? Pode dizer que aos olhos do homem é realmente impossível, igual na nossa vida. Tem muitas coisas que achamos impossíveis, como será, mas Deus fala, só tenha fé, creia. Cada um tem sonho, tem planos, tem projetos. Aí geralmente aos nossos olhos nunca dá, nunca pode, nunca dá certo. Mas a gente tem que aprender a não questionar e crer, confiar, acreditar no Senhor, que Ele é capaz de fazer. No 35 diz, e respondendo o anjo disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Amém? Então ali ela não precisava se preocupar. Quem ia fazer o milagre era Deus, era o Espírito Santo. E que ela ia gerar, não é? O Filho de Deus. Que ela ia gerar o Senhor. Que diz aqui, né? Que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então o Senhor sabe fazer a obra, o Senhor sabe planejar, o Senhor sabe, não precisamos fazer nada, é apenas confiar. No 36 diz, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Aqui está se referindo ali, né, a Isabel, que teve ali o João Batista, que veio ali na frente de Jesus, que veio abrindo o caminho, que veio anunciando o Senhor, em nome de Jesus. E a gente vê aqui que fala assim, que ela concebeu um filho na sua velhice. O que a gente aprende? A gente pode frutificar em todos os tempos. Com Deus, com Jesus, é em todos os tempos. Tudo, toda hora é uma oportunidade. Seja com 10, 20, 40, 50, 80, não sei. O plano de Deus se cumpre. Se a gente confiar nele, Ele sempre vai poder usar a pessoa. E aquela pessoa sempre vai poder dar frutos, sempre vai poder ser útil para Deus, para o reino de Deus, como a Isabel aqui. Mesmo na velhice, talvez não acreditasse mais que seria mãe, mas Deus a abençoou, ficando grávida ali de João Batista, que foi um grande homem de Deus, e principalmente que veio abrindo o caminho para Jesus, que veio anunciando o reino de Deus, e depois Jesus veio, depois de João Batista, e veio com o mesmo discurso, as mesmas coisas que o João Batista pregava, Jesus pregava, sobre arrependimento, né? Sobre se voltar para Deus, em nome de Jesus. Vamos ver aí no 37. Porque para Deus não, porque para Deus nada é impossível. Então assim, desde aqui do comecinho a gente está vendo que o poder de Deus ele é grande, que Ele faz todas as coisas, que o plano do Senhor nunca é frustrado, que a Maria ela ia ter um filho ali, gerado ali pelo Espírito Santo, que ia ser o Senhor Jesus, que ia trazer salvação, libertação, que a Isabel ali teve ali o João Batista mesmo na sua velhice, e foi um grande homem também usado por Deus, em nome de Jesus. É que Ele está nos mostrando, nos ensinando, porque para Deus nada é impossível, nada é impossível, nós só temos que crer, acreditar, em nome de Jesus, o resto Deus pode fazer. E aqui no 38 diz, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Maria que prova toda a sua fidelidade, Maria que prova toda a sua lealdade, toda a sua confiança em Deus, em nome de Jesus. Porque aqui o projeto de Deus foi iniciado, o projeto de Deus foi mostrado ali para Maria. Foi feito para Maria ali um chamado, foi apresentado para ela ali uma missão. E a gente está vendo aqui a prontidão da Maria em receber o chamado, a prontidão da Maria em receber essa missão, em querer cumprir o plano de Deus. Não fugiu, não ficou com medo,
falar, não quis deixar para depois, não. Ela só disse, ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Amém? Ela respondeu ali com certeza, com exatidão, com confiança. Ela ficou firme e estava pronta ali para cumprir o desejo de Deus, em nome de Jesus. Com certeza, Deus quer uma igreja assim. Com certeza, Deus quer filhos, homens e mulheres nessa fé, que quando é apresentada a missão, quando é apresentado algo, a pessoa esteja pronta para cumprir, esteja pronta para colocar em prática, independente do que ela vai passar, independente do que ela vai viver a partir daquela missão, dos perigos, das dificuldades, dos problemas, das perseguições que possam se levantar, mas a pessoa tem que ter, nós temos que ter essa confiança, essa certeza que Deus é conosco, porque esse chamado, irmãos, todo mundo tem. A Maria foi esse chamado, a Isabel teve o chamado para ser a mãe do João Batista. Cada pessoa tem um chamado, cada pessoa tem uma missão. O negócio hoje em dia está difícil para Deus achar pessoas que dizem: eis-me aqui, eis o servo do Senhor, eis a serva do Senhor, faça a tua vontade, cumpre em mim, faz como o Senhor quer, como o Senhor deseja. Hoje em dia as pessoas estão muito ocupadas. Hoje não dá, agora não dá. Nessa época da minha vida não. Só daqui 5, 10 anos possa ser que eu consiga fazer, agora não dá. Não, não é isso que Deus quer. Jesus vem com um plano, Ele já tem um plano, Ele já tem tudo. Ele nos apresenta, nós temos que aprender a ser como Maria. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Por isso que ela era agraciada, por isso que ela tinha a graça de Deus, o favor do Senhor, em nome de Jesus, na vida dela. E, ainda que depois disso, possa se levantar perseguição, luta, dificuldade, nós temos que aprender, em todas elas Deus está conosco. Toda luta, perseguição, dificuldade que vai se levantar enquanto você vai cumprir a missão, o plano de Deus, pode até se levantar, mas você tem que ter certeza que Deus é com você, que Deus está te guardando, te livrando, te protegendo e que você vai estar no melhor lugar do mundo, que é no centro da vontade de Deus, que é no centro da vontade do Senhor, em nome de Jesus. Temos nessa parte de aprender a ser como Maria, para que a palavra, se cumpra na nossa vida. Vamos ver aí Lucas 2, vira aí a página, Lucas 2, versículo 4. Lucas 2, versículo 4. Aqui já está falando aqui do nascimento de Jesus, O anjo apareceu para ela, levou para ela ali as boas novas. Ela se colocou ali pronta a fazer a vontade do Senhor. Deus trabalhou na vida do José, que era o noivo dela. Trabalhou, conversou, mostrou para ele o plano de Deus. José aceitou, até que chegou a hora aqui que Jesus já estava pronto para nascer. E nós vamos ler aí no 4. Lucas 2, 4. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Amém? Então eles estavam com José, tiveram que subir ali, naquela cidade ali de Belém, porque era a norma ali da cidade, eles tinham que se alistar, e tinha que se alistar cada um na sua cidade. Então José pegou Maria, que era a esposa dele, e subiu ali para Belém. Só que enquanto eles estavam cumprindo as regras da cidade, cumprindo as regras que tinham que se alistar ali, chegou a hora dela dar luz, chegou a hora de Jesus nascer. E eles procuraram lugar, eles foram atrás, mas não acharam lugar, não acharam onde o Filho de Deus nascer, onde o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores nascer. E no 7 diz: e deu à luz o seu filho primogênito, que era Jesus, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele, o quê? Na estalagem. Então ela acabou tendo Jesus onde ficavam os animais. Ali onde ficavam os animais foi onde ela conseguiu ali um lugar para ela conseguir ali ter o filho dela, porque na estalagem, pode-se dizer, nos hotéis onde as pessoas ali ficavam, não deram lugar, não tinha lugar. Aí a gente vê aqui no finzinho do versículo: porque não havia lugar para eles na estalagem. Desde quando Jesus nasceu, o mundo já não quer dar lugar. Desde quando
Jesus nasceu, as pessoas já tinham ali coração duro, um coração fechado. Como já se viu uma mulher para dar à luz, uma mulher grávida, tá para nascer a criança, você não tem uma cama para oferecer, você não tem um lugar para colocar a mulher, você não tem um lugar para fazer o parto daquela mulher. Desde lá, Jesus já foi rejeitado. Desde aquela época, os homens já rejeitaram Jesus. Desde aquela época, já não se achava o quê? Lugar para Jesus. Não achou lugar para ele nascer, não achou lugar para ele vir ao mundo, e ela teve que ganhar ali, naquele lugar ali, onde ficavam os animais, e colocou ele ali naquela manjedoura. Trazendo para hoje, trazendo aqui para os nossos dias. Isso aqui não mudou, isso aqui está igual. Jesus quer nascer no coração das pessoas. Não pode, não consegue, eles não dão lugar. Ninguém quer dar lugar. Ninguém quer dar lugar para Jesus. As pessoas estão com o coração fechado. As pessoas estão sem fé. As pessoas estão cada dia mais frias. As pessoas estão cada dia mais distantes de Deus. Cada dia mais distante do Senhor. E nós estamos aprendendo o quê? Que Jesus é a ponte. Que Jesus é que Jesus é aquele que une o homem a Deus. As pessoas não querem essa ponte, as pessoas não querem se unir a Cristo, as pessoas não querem estar no caminho, as pessoas não querem estar com Cristo. É por isso que o mundo está esse caos, é por isso que o mundo está desse jeito, é por isso que é tanto desamor, ódio, morte, maldição, tanta coisa horrível que acontece no mundo, guerras, né? Guerras, tudo isso que se passa, por quê? Porque as pessoas não estão dando lugar para Jesus no coração. E hoje Jesus quer nascer no nosso coração, na nossa vida, quer nascer na vida das pessoas, quer fazer da pessoa uma nova pessoa, lavada, remida no sangue de Jesus, que ela tenha uma nova vida, que ela tenha novos hábitos, que ela tenha um novo comportamento, que ela seja refeita, renovada, restaurada e preparada para estar no céu, preparada para passar a eternidade toda com Cristo, em nome de Jesus. O plano de Deus continua vivo, o plano do Senhor continua aí, Jesus continua pronto para transformar, para mudar, para operar, igual a gente viu lá, para libertar os oprimidos, os cativos, para fazer a obra, para salvar. O grande problema é esse, que não está achando o que lugar, porque não havia lugar para eles na estalagem, como hoje não tem lugar para ele no coração da humanidade, no coração das pessoas. É por isso que muitas vezes os templos estão tão vazios, é por isso que muitas vezes as pessoas estão sofrendo tanto, padecendo tanto, porque não estão dando o lugar no coração para Cristo, o lugar, aquele vazio, aquilo que a pessoa tem, só vai ser preenchida com Cristo, com Jesus. E quando Jesus não nascer, não vai preencher este coração, não vai. Até os muitos religiosos, tem muitos religiosos que vão, faz, segue, está na igreja e tal, mas às vezes Jesus não nasceu no coração. Às vezes ele é religioso, ele está ali e tal, mas o coração está longe, o coração está distante de Deus. Deus não quer a gente religioso, Deus não quer a gente fanático, Deus não quer que a gente tampe nossos olhos e deixe os outros nos guiar, não. Deus quer pessoas sábias, Deus quer pessoas inteligentes, Deus quer nos encher, nos preencher, nos renovar, nos direcionar em nome de Jesus. E infelizmente hoje muitos, mesmo aqueles que se dizem que estão na casa de Deus, na presença de Deus, mas eles ainda não deixaram Jesus nascer no coração deles, e precisa deixar. Jesus precisa nascer no nosso coração, e Ele tem que ser o nosso primordial, Ele tem que ser o nosso primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas tudo Ele vai acrescentar na nossa vida, em nome de Jesus. Temos que confiar, e nós não conseguimos também voltar para Deus, voltar para o Senhor, voltar na comunhão com Deus, se não passar por Jesus, não é? Porque Ele diz lá no João 15:5, sem mim nada podeis fazer, sem eu vocês não podem fazer nada, sem Jesus nós não conseguimos nos achegar a Deus. Por isso que é necessário dar lugar, por isso que é necessário deixar Jesus nascer no coração, em nome de Jesus. A festa é linda, comemorar o Natal, reunir a família é lindo, é uma bênção, glória a Deus, mas o principal é Jesus nascer no coração. Igual Ele nasceu aquele dia, igual Ele veio ao mundo naquela manjedoura, igual Ele chegou na terra, igual Ele veio, cumpriu a missão dEle, em nome de Jesus. Agora é a hora dEle nascer no nosso coração, é a hora dEle nascer na nossa vida, e as pessoas não estão entendendo a necessidade de Jesus nascer na nossa vida, de Jesus nascer o quê? No coração de cada pessoa, né? Porque esse mesmo Deus, esse mesmo Jesus bom, amoroso,
veio, deu a vida por nós, está lá à direita de Deus, cuidando da gente, advogando por nós, né? Ele vai voltar. Mas não vai voltar para advogado, vai voltar juiz, vai voltar para julgar. Ele já deu tempo, ele já deu esse tempo para as pessoas deixarem nascer no coração, para as pessoas se entregar a ele. E muitas pessoas o quê? Não querem. Vai chegar o dia que ele não vai vir mais a ser, ele vai vir como juiz, vai vir para julgar. Aí já vai ser muito tarde, né? E a porta e a oportunidade de buscar o Senhor está sempre aí. Vamos ver. Apocalipse 3. Vamos ler isso e vamos orar. Apocalipse 3. Lá no finzinho da Bíblia. Apocalipse 3, 20. 3, versículo 20. As pessoas estão tendo a oportunidade de deixar Jesus nascer, de deixar Jesus alcançar, chegar na vida delas, em nome do Senhor. Só falta elas abrir o coração, só falta elas serem como, as pessoas serem como Maria, eis-me aqui, deixar o Espírito Santo trabalhar. Apocalipse 3, 21. 3, 20. Vamos começar no 20. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Então Deus está falando, a palavra de Deus está falando. Eis que estou à porta. Então o Senhor está sempre o que? Do nosso lado. Ele está sempre ali no nosso coração. Ele está sempre ali o que? Batendo, pedindo oportunidade para entrar, pedindo oportunidade para nascer no coração dos homens, para nascer no coração das pessoas. Aqueles que deixam, ele entra na vida, ele entra no coração e fica e faz morada e permanece na pessoa, em nome de Jesus. O nosso oração hoje, o nosso pedido hoje é isso: que as pessoas abram o coração para Jesus entrar, para Jesus nascer verdadeiramente no coração, na alma, em nome de Jesus. Não só de falar, não só de pensar, não só de longe, não, mas verdadeiramente, em nome de Jesus, ter uma vida com Deus, ter uma vida com Cristo e seguir o plano, o projeto que Ele tem para cada um. A gente veio aqui no mundo porque nós temos uma missão, um projeto. Nós temos que cumprir esse projeto. E é com Deus que a gente consegue cumprir, em nome de Jesus. Que as pessoas venham se voltar para Deus, que as pessoas venham se voltar para o Senhor e deixar Ele nascer no coração, em nome de Jesus. Aí sim, nós teremos o quê? Uma nova vida. Tudo vai ser melhor, né? Se todos aceitassem Jesus, se todos seguissem a Bíblia, oh glória, nós vamos ter uma paz, uma tranquilidade, né? Que isso venha acontecer. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, né? Que todos os joelhos se dobrem, que todos aceitem a Cristo, receba Ele como Senhor no coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome de Jesus, irmãos?